Bom, pessoal, continuando então os estudos de odontopediatria, nesse momento a gente vai falar sobre risólise e esfoliação dos dentes descidos. Então, com o desenvolvimento do bebê, ao longo do tempo, os ossos e músculos faciais crescem, mas os dentes descidos eles não alteram o seu tamanho. Então, eles acabam ficando incompatíveis com esse crescimento, eles ficam pequenos para a estrutura que está sendo desenvolvida. Então, a reabsorção da raiz dos dentes descidos ocorre por meio da perda mineral de tecido mineralizado, por meio da perda de tecido mineralizado e de tecido que compõe a fibra do ligamento periodontal desse dente descido. Então, o processo de risólise e de esfoliação. A risólise é a reabsorção radicular fisiológica dos tecidos dos dentes descidos, que se inicia após a completa formação dos tecidos, resultando em uma redução do comprimento das raízes e perda de estrutura de suporte. Então, logo a partir do momento em que o dente descido está formado, já vai ser iniciada a risólise. E a esfoliação é uma consequência da risólise, porque é um fenômeno no qual os dentes descidos são gradativamente eliminados para ceder lugar ao dente permanente. O processo de reabsorção radicular está relacionado a um agressor, então bactéria, produto químico, traumatismo. E quando a gente fala em risólise, a reabsorção é fisiológica, então a perda desse dente ela vai ocorrer para dar espaço a um dente permanente. Ao longo do tempo, algumas teorias surgiram para tentar explicar o que acontecia na reabsorção do dente descido. Então, é incorreto falar que o germe do dente permanente impulsionou a raiz do dente descido para cima. Isso porque, mesmo na ausência de algum dente permanente, os dentes descidos, eles sofriam a risólise, eles eram esfoliados. Então, a teoria da reabsorção clássica, então os odontoclastos, que possuem capacidade de reabsorção de dentina, esmalte e cemento, e isso ocorre em um início próximo ao dente permanente, tá? Alguns fatores que influenciam a risólise são o crescimento dos maxilares, a ação dos músculos da mastigação e a força oclusal, assim como mecanismos mecânicos, bioquímicos, genéticos, celulares, morfológicos e moleculares. Então, os mecanismos de reabsorção. Pode ocorrer uma reabsorção dental patológica e uma reabsorção dental fisiológica. Com relação à reabsorção dental fisiológica, ela acontece por meio dos odontoclastos, apresentando-se como um processo programado e silencioso, sem danos para o organismo. Então, os odontoclastos, são os clastos, eles vai acontecer o desaparecimento de cementoblastos, de odontoblastos e de fibroblastos, de modo induzido ou de modo espontâneo. Então, para a reabsorção dental fisiológica, ocorre o desaparecimento de cementoblastos, que formam cemento, de odontoblastos, que formam dentina, e de fibroblastos, que formam as células do ligamento periodontal. E esse desaparecimento pode ser por apoptose, então uma morte celular programada dessas células, ou induzido por meio de mediadores do folículo pericoronário, tá? Que vão liberar esses mediadores, essas citocinas químicas. E a explicação para isso é, para que os odontoclastos fiquem ativos e iniciem a reabsorção de dentina, de cemento, de ligamento, alguns processos antecedem essa fase. Então, a apoptose de cementoblastos e fibroblastos do ligamento periodontal tornam o tecido mineralizado do cemento exposto. Com isso, monócitos começam a sofrer diferenciação para osteoclastos, os quais veem a superfície radicular desnudada e iniciam a reabsorção por meio da liberação de enzimas proteolíticas. E essas enzimas proteolíticas liberadas pelos osteoclastos vão gerar uma desmineralização do tecido dentário. Então, a apoptose ela vai acontecer para que ocorra a risólise. Então,
Então, a apoptose é chamado de gatilho biológico, porque ela vai gerar, então, o desaparecimento dessas células, sementoblastos, fibroblastos, consequentemente, uma diferenciação de monócitos para osteoclastos, os quais vão ver a superfície radicular livre e vão iniciar a sua desmineralização. Os clastos precisam de auxiliares, como, por exemplo, a morte de fibroblastos e sementoblastos, além de mediadores químicos presentes no folículo pericoronário do dente permanente em formação. Então, o dente permanente, ele possui o folículo e isso contribui, sim, para a risólise, a esfoliação. Mas, mesmo que não tenha a presença de um permanente, a esfoliação dental vai acontecer, porque não depende só disso. Tem outro fator associado, que é a morte por apoptose dessas outras células. Então, aqui algumas citocinas, então, estimulam a diferenciação dos clastos, inibe a atividade clástica, favorece a absorção, enfim. Com relação ao mecanismo molecular de reabsorção. Esse mecanismo é composto pelo RANQ, pelo RANQ-L e pelo OPG. É o sistema RANQ, RANQ-L e OPG. E esses três, eles mediam os mecanismos celulares da reabsorção e são responsáveis pela ativação dos osteoclastos. Então, o RANQ, RANQ-L e OPG, eles têm sido apontados como reguladores da osteoclastogênese. O RANQ-L é produzido por células ósseas. Então, aqui nessa imagem, a gente tem a formação óssea, a presença de osteoblastos formando o tecido ósseo, e dentro do tecido ósseo existe um abrigo para os osteócitos. O tecido ósseo, ele vai formar RANQ-L, ele produz RANQ-L, juntamente com o ligamento periodontal, isso sendo uma resposta às forças aplicadas no dente. Então, forças ortodônticas, forças muito intensas no dentes, no tecido ósseo, no tecido periodontal, vai gerar uma liberação, uma produção dessa molécula chamada RANQ-L. O RANQ, que é uma outra molécula, ela é encontrada em células precursoras de osteoclastos. Então, aqui é a reabsorção óssea, pré-osteoclastos, e aqui estão osteoclastos. Os osteoclastos, eles exibem essa molécula, o RANQ. Ambos, tanto o RANQ-L quanto o RANQ, se ligam e eles vão formar um conjunto capaz de ativar osteoclastos. Então, novamente, células ósseas, células do ligamento periodontal, em resposta a uma força aplicada no dente, vão produzir RANQ-L. O RANQ-L, ali presente, vai se ligar ao RANQ. O RANQ, ele é produzido por células precursoras de osteoclastos, são produzidos então pelos pré-osteoclastos. Quando o RANQ-L se liga ao RANQ, eles ativam osteoclastos e esses osteoclastos são responsáveis pela reabsorção. Vários tipos de células produzem uma molécula chamada OPG, que é a osteoprotegerina. Essa OPG é uma citocina que tem afinidade pelo RANQ-L. Então, quando o OPG, produzido por células dendríticas, células T, se ligam ao RANQ-L, ocorre um efeito inibitório da reabsorção. Por quê? Se o RANQ-L está ligado ao OPG, ele não vai conseguir se ligar ao RANQ e, consequentemente, os osteoclastos não serão
ativados. Bom, com relação às fases da risólise, então, existe a fase inicial de reabsorção e nessa fase inicial há o predomínio de fibroblastos, de cementoblastos e de odontoblastos que vão ser reabsorvidos. A presença de dentina e cemento radicular irregulares, fibroblastos, cementoblastos, macrófagos, poucos clastos. Na fase ativa de reabsorção, já ocorre um aumento de clastos e esses clastos eles estão maduros. Como consequência, vai haver uma diminuição de cementoblastos, diminuição de odontoblastos, de fibroblastos, vai haver a presença de neutrófilos, de vasos sanguíneos, além de crateras na superfície radicular externa. Por quê? Quando a superfície radicular fica exposta, quando a superfície radicular fica exposta, os clastos eles já começam a atuar desmineralizando esse tecido. Então, nesse momento, na fase ativa de reabsorção, os clastos já estão em maior quantidade, em contrapartida com a redução de cementoblastos, odontoblastos e fibroblastos. Na fase de repouso ou na fase de reparação, existe uma superfície dentinária não regular que fica recoberta por cementoblastos, poucos macrófagos, nenhum clasto ativo e a deposição de cemento juntamente com a tentativa de reorganização do ligamento periodontal, aumento de calcitonina no sangue, que vão inibir a ação dos clastos. Então, nessa fase, há períodos de reabsorção da fase ativa e períodos de reparação, que é a fase inativa. Então, é um processo intermitente, porque é uma tentativa do corpo manter equilíbrio, manter o dente no lugar, até que seja a hora certa para ele esfoliar. Então, o dente começa a ficar mole, mas depois fica duro na fase de repouso. Basicamente, isso que acontece. Então, fase da risólise, inicialmente, predomínio dos fibroblastos, cementoblastos, odontoblastos e poucos clastos. Na fase ativa, o número de clastos aumenta e as outras células diminuem. E na fase de repouso, há um equilíbrio da fase ativa e da fase inativa, até que ocorra a hora certa para a esfoliação dental. Aqui são alguns estágios da risólise, então ele faz estágio inicial, 1/4, 1/3, meio, 2/3, 3/4 e risólise completa. O início do processo de risólise. Então, não é possível a gente saber exatamente quando a risólise se inicia, porque não tem como a gente ver rotineiramente, a gente acompanhar todos os dias o corpo da criança, especialmente de forma intraóssea. Então, a teoria mais aceita para isso é que o processo de reabsorção dos dentes descidos vai ser iniciado logo após a sua formação completa. Então, dente descido está lá, formação da coroa, formação de raiz, formação de ligamento periodontal. Quando tudo isso estiver completo, na sequência já vai ser iniciada a sua reabsorção, tá? Ou seja, em um bebê de 6 meses, o seu dente irá irromper na cavidade bucal e a formação radicular ainda não estará completa. Mas, assim que ficar, logo a reabsorção radicular vai acontecer. Por que é importante saber o estágio de risólise que o dente está? Porque isso vai determinar a minha decisão clínica. Por exemplo, quando um dente tem 2/3 de uma raiz reabsorvida, a indicação é da extração dentária, porque nem todo dente descido que possui essa reabsorção, ele vai ser extraído, principalmente se a gente levar em consideração o aspecto estético, social daquela criança. Então, a gente tem que extrair dentes que possuem indicação, como, por exemplo, cárie muito extensa e uma raiz reabsorvida maior que 2/3. A risólise ela acontece mais antecipadamente nas meninas do que nos meninos,
com 5, 6 anos até os 12 anos de idade. Sobre os padrões de reabsorção, então, de dentes unirradiculares e de dentes multirradiculares. Então, os dentes unirradiculares, eles se posicionam mais paralingual e apical, e os dentes multirradiculares permanente, alojados mais próximo da furca do decíduo, né, do septo interradicular. Ou seja, são lugares onde a reabsorção se inicia mais rapidamente. Como assim? Em dentes unirradiculares, a reabsorção se inicia mais rapidamente na lingual e na apical dos decíduos. E em dentes multirradiculares, a reabsorção inicia-se mais rapidamente na região da furca do decíduo. Soalho da câmara pulpar. Então, alterações morfológicas, que é a peneira biológica. O processo de risólise acaba expondo a polpa dentária, mas um fator mais significante do que esse é um pequeno ponto bem próximo à furca. Em radiografias, lesões de cárie dentária podem ser observadas na região da furca, porque nessa área a camada de dentina é fina. Então, os níveis de mineralização dos decíduos e dos permanentes são diferentes, de modo que os decíduos vão se desmineralizar com mais facilidade. Alguns fatores locais que aceleram a risólise é a necrose pulpar, processo inflamatório pulpar crônico e o bruxismo, que pode ser considerado um fator de trauma oclusal, mas não necessariamente ele acelera a risólise. Fatores sistêmicos que vão acelerar a risólise é hipofosfatasia, querubismo, tumores benignos e malignos. Fatores locais que vão retardar o processo de risólise é a ausência do germe do dente permanente. Então, se não tem o dente permanente, não vai ter a formação do folículo pericoronário e dos mediadores químicos. Lembrando que, mesmo que eu não tenha um dente permanente, a esfoliação vai acontecer por conta dos osteoclastos. Os dentes, então, dente permanente, sucessor incluso, fusão dos dentes decíduos, odontoma, anquilose. Fatores sistêmicos que vão retardar o processo de risólise é displasia cleidocraniana, que são a presença de muitos dentes, hipotireoidismo e hipopituitarismo. Em resumo, então, a reabsorção dental fisiológica ou risólise é necessária e algumas células são programadas para sofrer apoptose, além de um conjunto celular atuando. Então, a gente tem a apoptose de odontoblastos, de odontoclastos, de cementoclastos e ocorre diferenciação de monócitos em clastos e esses clastos vão ver a superfície radicular exposta e vão iniciar o processo de desmineralização. Juntamente a isso, a gente tem fatores morfológicos, moleculares, como a gente falou do Rank, Rank-L, OPG, genéticos e bioquímicos. Então, o conhecimento da cadeia de eventos iniciadores da reabsorção dental fisiológica vai possibilitar uma intervenção no fenômeno de modo a acelerar ou inibir de acordo com a necessidade clínica. Bom, foi esse o resuminho bem rápido de risólise e esfoliação. Espero que tenha sido proveitoso.